Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Hoje é o dia da Virgem de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. E exatamente hoje eu faço 14 anos de padre, 14 anos de vida sacerdotal. Eu nem acredito, parece que foi ontem. Mas eu estou muito feliz nessa minha nova missão. Estou muito feliz também porque eu tenho vocês aqui comigo. E hoje eu queria pedir de forma muito especial a você que você possa rezar por mim. Nem que seja uma Ave Maria. Se você for na missa, né, quiser colocar uma intenção especial na missa, eu agradeço muito. Mas se você não pode ir, reza pelo menos uma Ave Maria por mim. Pela minha vida, pela minha vocação. Para que Deus cure as minhas feridas, as minhas misérias e me faça um sacerdote realmente segundo o seu santo coração. E que a Virgem de Lourdes possa cuidar da minha vida, da minha missão, da minha vocação também. E se você quiser me dar um presente, né, além da oração, eu peço que você possa contribuir, né, você que me acompanha pelo YouTube, se torne um membro aqui do nosso canal, faça a sua doação, porque assim eu posso chegar a mais e mais pessoas, meu ministério possa alcançar mais e mais pessoas, salvar mais almas, construir o reino de Deus já aqui na Terra, começar a construir o reino de Deus aqui na Terra, porque esse é o sentido da minha vida, da minha vocação. Se você quiser me fazer uma ajuda, né, uma doação, é só falar comigo, eu agradeço profundamente. Não que eu esteja interessado aqui em ganhar dinheiro, em ficar rico, não. Eu quero que a minha missão alcance mais e mais pessoas. Então hoje, dia em que eu completo 14 anos de padre, reze por mim, por favor. E vamos ao Evangelho. Abra aí a sua Bíblia e acompanha comigo Marcos capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 23. Marcos capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 23, que diz assim: Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. E Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa torna-lhe impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, ontem eu já comecei uma reflexão muito profunda. Se você não assistiu o Evangelho de Hoje Ensina de ontem, vai lá. Eu falando sobre o risco, né, da gente usar a nossa prática religiosa como uma arma. Usar a nossa prática religiosa para se sentir melhor do que os outros, para julgar, para condenar, para fazer juízo de valor. Nós que muitas vezes somos rigoristas, legalistas, nós realmente agimos com uma grande hipocrisia quando a gente esconde os nossos pecados e evidencia os pecados dos outros, para nos sentirmos mais santos, mais puros, mais importantes. E Jesus fala que isso é um grande risco. Olha só, hoje a gente vai ver Jesus falando para os discípulos que não é o que entra, é o que sai. Às vezes, no dia a dia, no cotidiano, a gente se importa tanto. Se importa porque aquela pessoa tem uma tatuagem, porque aquela pessoa usa um brinco, porque aquela pessoa veste tal determinado tipo de roupa, porque aquela pessoa fala desse jeito, a pessoa se comporta desse jeito.
É impressionante como a gente tem esse olhar de espanador, de ficar tentando ver, né, o que eu acho que é errado no outro. E, meu povo, no fundo, parece que aquela pessoa se comportando daquele jeito, se vestindo daquele jeito, ela só teve o poder de despertar o que já estava em mim. Por que eu me incomodo tanto? Né? Por que eu me inquieto tanto? Por que isso mexe tanto comigo? A minha mãe, na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo sua sabedoria, ela dizia um ditado popular que eu guardo muito para a minha vida. Quem disso usa, disso cuida. Né? Quem disso usa, disso cuida. O que ela queria dizer com isso? Né? Que às vezes quando você se importa demais com determinada coisa, né, com determinado comportamento, é porque talvez aquilo dentro de você está mal resolvido. É aquilo que dentro da psicologia se chama de projeção. Às vezes, o que me incomoda demais no outro, na verdade, é algo mal resolvido em mim. Né? Por isso que a psicologia também fala, todo exagero esconde uma grande falta. Então, quando eu sou muito exagerado nas minhas críticas com relação a alguma coisa, é porque, na verdade, alguma coisa em mim está faltando. E eu preciso cuidar disso, cuidar na terapia, cuidar na direção espiritual, cuidar na oração. Porque eu fico dizendo que é o demônio, mas na verdade é o meu ego, é o meu egoísmo. Eu fico dizendo que é o demônio, que é o outro, que o inferno, como diz Sartre, né? O inferno é o outro. Não, na verdade, muitas vezes é o inferno que eu construí para mim. De querer me sentir melhor do que os outros, de querer me sentir mais santo que os outros, de querer achar que a culpa é do outro. Tudo bem, a pessoa tem que se vestir com modéstia, mas se por acaso aquela pessoa não tem uma experiência profunda com Deus, ela não tem experiência de fé, e ela está com a roupa curta, ela não teve um encontro com o amor de Deus que foi capaz de transformar o seu jeito de pensar, de sentir, de agir, de se vestir, por que eu estou tão incomodado? Será que o problema é o tamanho da roupa ou é a impureza, a miséria que ainda existe dentro de mim? Que é o que Jesus está falando aqui, não sou eu. Jesus está dizendo, olha, é de dentro do coração do homem, da humanidade, né? Que nascem as imoralidades, que nascem os roubos, os adultérios, as ambições, as fraudes, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Está aqui, ó, a gente está aqui dentro de mim. Talvez o outro só tenha o poder de despertar, mas está aqui. E eu preciso que Jesus cure aqui dentro de mim. Dentro de mim, primeiramente. E não ficar dizendo, meu esposo, é minha esposa, são meus filhos, é o meu patrão, é o meu colega de trabalho, é o meu companheiro de pastoral, é ele que não me ajuda a ser santo. Meu irmão, minha irmã, a gente vive uma fé como igreja, mas na verdade, no fim das contas, lá no juízo final, no juízo particular, quando eu estiver diante de Deus, vai ser eu e ele. Aí ele vai saber se o problema de fato era aquilo dali que eu observava no outro errado, o jeito daquele outro, porque aquele outro bate palma na missa, porque aquele outro faz isso, porque aquele outro faz aquilo, porque o outro não se comporta do jeito que eu me comporto, não reza do jeito que eu rezo, porque ele é carismático, eu sou conservador, ficam se degladiando muitas vezes. É lá diante de Jesus, daquele que tudo sabe, é que eu vou ver se realmente a minha intenção era pura ou eu estava simplesmente sendo hipócrita, usando da religiosidade para me sentir melhor do que alguém, para diminuir alguém, para viver uma vaidade espiritual que também leva para o inferno. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, minhas irmãs. Cuidado, Frei Wilder, para que a gente não caia nessa armadilha do demônio. O demônio, quando não consegue fazer de nós um devasso, um promíscuo, ele quer fazer de nós um falso santo, uma falsa santa. Que pela intercessão da Virgem de Lourdes, a gente busque viver uma santidade de vida,
uma fé autêntica. Peçamos essa graça, busquemos vivenciar essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Santíssima Virgem de Lourdes, o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e vos proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Viva Nossa Senhora de Lourdes! Coloca aqui embaixo, viva Nossa Senhora de Lourdes! Paz e bem!